Alívio era o que o Flamengo precisava. Já o Fluminense tinha que vencer para ficar entre os 10 primeiros. 35 mil pessoas estiveram no Clássico do Maracanã. 54 anos se passaram desde o primeiro encontro entre as duas torcidas no maior estádio do mundo. E os personagens se renovam. Este é um Fla-Flu especial. É o jogo de número 200 aqui no Maracanã. E não faltam candidatos a herói do Clássico. É o jogo 200, né? Acho que é muito importante a gente participar da história do Maracanã e na história do Fla-Flu. Um número bom e espero que a gente possa fazer uma grande apresentação. Já que meu filho veio aí lá de Brasília, vamos ver se a gente consegue uma vitória. É, Vitor Hugo. Além de sorte, o Flamengo precisa de pontaria. Agora Felipe acerta o alvo. Mas Iveson... E esse chute fraquinho de Dimba? O Fluminense sofre do mesmo mal. Tiuí fica cara a cara com Diego. Pra fora. No chute de Edmundo, falta potência. Jean capricha. Só que Fernando Henrique capricha ainda mais. Depois do escanteio, André Bahia. Desse jeito, nem um amuleto de Dimba resolve. São os últimos 45 minutos do Clássico e a vontade de decidir acaba atrapalhando. Quem também se atrapalha é o assistente Ariceu Leonardo Tavares, que anula o gol legal de Júnior César. Agora vamos ver uma cena que se passou minutos antes do jogo. Os abraços de Edmundo e Roger no ex-técnico Ricardo Gomes. É perigoso, perigoso. A previsão de Ricardo se concretiza. Roger tenta uma, duas vezes e mostra que era mesmo perigoso. Quem ameaça agora é André Bahia e Fernando Henrique salva. Na chance de Henrique, ele não tem o mesmo reflexo. 1 a 1. Felipe se exibe no meio de campo. Mas quem decide é Edmundo. Recebe de Ramon, escapa do goleiro e faz o segundo do Fluminense. Primeira vez que eu faço um gol no Fla-Flu, Fla-Flu de número 200, sei lá, eu não sou muito bom com esse negócio de número não, mas estou contente. Roger também sai no finzinho do jogo. Na Vila Belmiro, a movimentação não foi tão grande como de costume. Somente 3.611 pessoas. Faltou gente, sobrou ânimo. No Santos, um misto de titulares e reservas. Até na camisa, a mudança. A 7 de Robinho foi de Basílio. Mudanças no time, mas não no placar. As chances não faltaram. Em compensação, a pontaria. As duas equipes criaram oportunidades e desperdiçaram todas. Teve bola na trave, bola por cima. No segundo tempo, vieram as mudanças. De uma só vez, Vanderlei Luxemburgo coloca em campo Ricardinho, Elano e William. Ricardo Gomes também aposta nas substituições, com Juliano e Dil. As trocas deram resultado, apenas para as belas defesas dos goleiros Mauro e Júlio César. Final, Santos 0 e Flamengo 0. A decisão fica para a semana que vem. Santos hoje, com certeza, é a melhor equipe que tem no Brasil. Nós temos é que agradecer de sair com esse resultado. Acho que valeu, a gente criou algumas oportunidades, não fizemos os gols. Vamos ver se na próxima quarta... Americana para acalmar os nervos do Cruzeiro. Quase 20 mil pais e filhos vieram aplaudir. E no tempo inacreditável de 20 segundos, o ex-cruzeirense Alex Dias fez um dos gols mais rápidos do ano para deixar quente o sangue azul. Mas Sorin deu passe para Jussier empatar. Era o Cruzeiro em busca dos gols para se livrar dos pênaltis. Com a raça habitual, Sorin achou o caminho para virar o jogo. A torcida percebe o momento, levanta, comemora. Um gol que fez Guilherme no banco vibrar e aplaudir. Os dois voltaram a negar qualquer desentendimento. Eu tinha avisado ele que ele ia fazer o gol antes do jogo e deu certo. Depois que Fred pediu pênalti nesse lance, Sorin quase fez mais um. A bola acertou a trave. Fred também não deu sorte. Chutou de esquerda no travessão. Rodrigo Tabata empatou, 2 a 2. Pela quarta vez no ano, Cruzeiro e Goiás marcam 4 gols numa só partida. É o terceiro 2 a 2 entre as duas equipes. Um empate que leva a decisão para os pênaltis. Em busca de luz, muita luz, iluminado como a arquibancada, Fred, quando poucos esperavam, garantiu a vaga na próxima fase.
e deu o abraço da solidariedade em Guilherme. Muito importante, como foi um gol bonito e importante, que a nossa equipe está de parabéns. Não tem briga aqui dentro do Cruzeiro, é boa convivência, a gente sempre brinca desse jeito. Coisas de Grenal em Porto Alegre. O Internacional perdeu, mas ganhou. E o Grêmio ganhou, mas perdeu. Confusão, emoção. Emoção, confusão. Tão proporcionais, só num dos clássicos mais inusitados e disputados dos últimos tempos. Clássico rola tudo, né? Ameaça que vão matar e que não sei o quê. A resposta, gol dele, Chiquinho, Internacional 1-0. E a vantagem ainda maior, já que havia vencido o primeiro Grenal por 2-0. Mas a pressão é gremista. Com o intervalo, o sorriso também muda de lado. O árbitro Paulo César de Oliveira marca pênalti de Álvaro em Cláudio Pitbull, que bate e empata, para variar emoção e confusão. Cláudio Miro e Klemer são expulsos. É quando os reservas saem do banco para entrar na história do Grenal. No primeiro lance de Roberto Santos, o desvio e a virada do Grêmio. Gavilã poderia ter garantido o empate, mas festejado mesmo é o goleiro André, que salva a vaga colorada. Fazia tempo que não disputava, né? Mas graças a Deus foi aqui dentro do Olímpico. No estádio, hino do Grêmio. Na arquibancada, hino do Internacional. Reflexo de um jogo em que quem ganhou não levou. Se Deus quiser, essa vitória vai fazer com que a gente dê a volta por cima do brasileiro. E quem não ganhou, comemorou. Então, foi ou não foi um Grenal inusitado? E que jogão em volta redonda entre Flamengo e Santos. O rubro-negro tinha a classificação garantida até o finzinho. Mas com o Santos não se brinca. É decisão e nos primeiros 20 minutos teve virada de Robinho. Jogada de Jean que quase terminou em gol. Teve Mauro, um dos poucos reservas do Santos. Ele segurou o Flamengo. Preto Casagrande também chegou perto do gol. Até que Léo achou o Basílio, que achou o canto. Santos 1-0. O equilíbrio continuou. Y desvia o chute de Júnior Baiano, 1-1. E olha lá, Felipe, Jean e a virada do Flamengo. Y completa 2-1. Tudo isso só no primeiro tempo. No segundo tempo o ritmo diminui, mas Júlio César e Mauro seguem firmes. O Santos pressiona. E segurar o peixe não é tão fácil. David empata no último minuto. Um jogo cheio de emoções, com 4 gols não poderia terminar de outra forma. Como houve empate também no primeiro jogo, a partida vai ser definida nos pênaltis. Na primeira série, Júlio César defende a cobrança de David. E Mauro pega o fraco chute de Dil. Nas cobranças alternadas, Mauro defende mais uma, agora de André Bahia. André Luiz dos Santos aproveita. Ele abre a rede e a passagem do time para as oitavas de final. Emoção para todos, principalmente para o reserva Mauro. Defender 2 pênaltis na partida, juntamente com a equipe dando moral, dedicando e se esforçando do começo ao fim, é muito emocionante. Agora o Santos vai enfrentar o São Paulo, que continua sem vencer o São Caetano no Morumbi. Pelo menos no tempo normal, porque nos pênaltis foi uma goleada. São Paulo e São Caetano e só um deles para seguir adiante. Silvio Luiz tanto trabalha quanto grita. É também perto do começo que o São Caetano perde Triguinho, que nessa dividida sofre uma fratura em um osso da face. Serginho entra em seu lugar para ajudar, mas atrapalha. É nele que a bola bate quando Cicinho chuta e faz 1-0 São Paulo. Mas do lado de lá, é ele também que aparece de cabeça para fazer 1-1. O São Caetano perde Marcinho expulso. E o São Paulo perde chances e chances. Mas também falta calma para o São Caetano decidir. Quando o Fabão faz esse pênalti, Euler tem essa chance, mas chuta. A classificação até que poderia ter sido definida no tempo normal e até mesmo no pênalti, mas depois de um empate insistente no início, no meio e no fim, o que vai definir tudo
são os pênaltis. Mas quando Rogério bateu o primeiro e fez, pela cara já dava para perceber que essa noite talvez não fosse. Danilo cobrou certo, César Sampaio também, mas Thiago de jeito nenhum. Aí Danilo fez e Gustavo não fez. Sobrou, portanto, para o estreante Nildo e assim ele fez. No fim, foi São Paulo. Nos empenhamos bastante, nos dedicamos, mas infelizmente não saímos com a classificação. Tem que assumir a responsabilidade e fui feliz. Mas ele não perdeu o gol, não. Pedrinho nunca vai esquecer do primeiro jogo dele em São Januário contra o Vasco. Antes, ele é abraçado pelos velhos amigos. Depois, recebe o abraço do agradecimento e das pazes. Dos pés de Pedrinho, sai o primeiro gol do Palmeiras, marcado por Lúcio. Sai também o segundo, dele mesmo, com uma ajuda do zagueiro Pereira. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras faz 3-0. Gol de Elson. Está desenhada mais uma vitória paulista em São Januário. 5 jogos em casa contra equipes de São Paulo e 5 derrotas. Passear em São Januário, um programa para paulista ver. Ver a alegria de Estevan Soares ao comemorar aliviado por ter decidido reintegrar Pedrinho ao time. Ver o camisa 10 cruzar para Osmar fazer mais um. Uma emoção muito grande, porque foram 18 anos que eu vivi aqui. Mas a felicidade hoje também é muito grande de representar o Palmeiras e graças a Deus consigo um bom resultado. O mesmo não se pode dizer do Vasco. André Lima ainda esboça uma reação. Só que em um contra-ataque, Diego Souza rola para Osmar. 5-1. Petkovic diminui, de pênalti. 5-2. Ouça as palavras do zagueiro Henrique, expulso de campo. Dá logo uma porrada e para de jogar. E a roupa que anda suja em São Januário já parece estar limpinha pelos lados do Parque Antártico. Brasiliense, Ituano, Fortaleza e Santa Cruz. No B, Náutico, Bahia, Marília e Avaí. Os 2 melhores de cada grupo passam para o quadrangular final. 2 clubes sobem para a primeirona. Os rebaixados para a Série C foram América de Natal, Remo, América Mineiro, Joinville, Mojimirim e Londrina. O Botafogo venceu o Paraná depois de uma virada espetacular. E a torcida pôde dizer pela primeira vez este ano: não estamos na zona de rebaixamento. Uma enorme fila do lado de fora do Caio Martins. Não, o Botafogo não está com tanto prestígio assim. Jogo do Botafogo não, só show do Jota Quest, só chega de Botafogo. O jogo tem várias vezes, o Jota Quest só hoje. Show do Jota Quest no ginásio ao lado do campo. E ainda faltam 3 horas para o grupo entrar no palco. Aqui só falta meia hora para o jogo começar. O ânimo é proporcional ao número de torcedores, 2.000. Basta dar uma olhada no técnico Bonamigo para perceber que o desespero toma conta do Botafogo no primeiro tempo. Aos 8 minutos, Galvão chuta e o goleiro Jefferson falha. Paraná 1-0. De falta, Canindé faz o segundo. A torcida alvinegra começa a xingar jogadores, dirigentes. Mas no último minuto do primeiro tempo, depois de Schwenk tentar, o estreante Caio marca. O início da reação... Como o torcedor é sentimento, você vai do céu ao inferno em frações de segundo. Dos primeiros 45 de vilões, a gente pode sair como herói. Profeta esse Caio. O Botafogo volta arrasador no segundo tempo. De Ricardinho, que entrou no intervalo, para Schwenk. É o empate. Agora o próprio Ricardinho faz o dele. 3-2. Lembra da torcida que xingava? Schwenk ainda marca mais um. E nos últimos instantes, Marcel de falta faz o terceiro gol dos paranaenses, que estão no incômodo penúltimo lugar. Botafogo 4, Paraná 3. Apesar da derrota, o time jogou bem, foi qualificado, então vamos trabalhar para pegar o Vasco quarta-feira. Para os vencedores, é um domingo raro.
Há 32 rodadas, há 5 meses, os alvinegros esperavam por isso. O Botafogo está fora da zona do rebaixamento. Pela primeira vez, o time não é um dos 4 últimos no campeonato. E já que o show do Jota Quest foi logo ao lado, os torcedores devem ter saído do estádio pensando e cantando. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Em São Januário, Pedrinho cruza e Lúcio desvia de cabeça. Palmeiras 1, Vasco 0. Pedrinho de novo, chuta, a bola bate em Pereira e engana Tadic, 2-0. Elson faz boa jogada, chuta e Tadic vai muito mal na bola. É o terceiro do Palmeiras. Pedrinho avança pela esquerda, cruza e Osmar marca o quarto. Boa jogada de Petkovic. Ele cruza e André Lima diminui. De Elson para Diego Souza, que avança e passa para Osmar fazer o segundo dele, quinto do Verdão. O árbitro Leonardo Gaciba marca toque de mão do zagueiro Daniel na área. Petkovic cobra o pênalti. Palmeiras 5, Vasco 2. Em Caxias do Sul, o árbitro Kleber Abad marca pênalti de Duílio em Robson na pequena área. Da Silva bate e faz o gol do Juventude contra o Criciúma. No Pacaembu, Valdson dá um passe longo e a bola fica com o Fábio Baiano. Ele chuta de fora da área e faz um golaço. Veja mais uma vez a bomba do Baiano. Os jogadores correm para comemorar com ele, que jogava machucado porque o Corinthians já havia feito as 3 substituições. Corinthians 1, Goiás 0. Geninho não suportou a goleada de 5-2 para o Palmeiras e não é mais o técnico do Vasco. Ele se reuniu hoje de manhã com a diretoria do clube e acertou a saída. Joel Santana foi convidado para ocupar o cargo. O Santos derrotou o Vitória e continua na ponta da tabela. De quebra, mandou o time baiano para a zona perigosa. A superstição acompanha Vanderlei Luxemburgo, que dentro de casa não deixa de receber bem os visitantes. Os dois times querem os 3 pontos por diferentes motivos. O Santos para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e o Vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Robinho, há 3 rodadas sem marcar, chama a responsabilidade, mas deixa a receita do sucesso para o segundo tempo. Caprichar um pouco mais na finalização que vai sair, se Deus quiser. Capricho mesmo teve Edilson, que toca para Obina fazer Vitória 1-0. O empate vem em 2 minutos, com a precisão de Elano. O técnico Hélio dos Anjos orienta a defesa, mas não consegue se defender de um copo d'água arremessado da arquibancada. Eu sei porque o juiz reserva não mandou parar o jogo. Você já pensou ele como juiz reserva da Federação Paulista? Manda parar o jogo por causa de uma agressão daquela. Ele não apita mais nunca em São Paulo, porque o Santos vai perder mando de campo. Enquanto o técnico do Vitória protesta, Basílio, que havia acabado de entrar, passa para Robinho fazer o gol da virada. O ídolo santista pressiona e quem arrisca com categoria é Ricardinho. 3-1. Robinho queria mais e no rebote ele define. Santos 4, Vitória 1. Parecia que o Flamengo ia conquistar uma vitória em Curitiba, mas quando se joga contra o vice-líder do campeonato, tem que se ter muito cuidado até o último minuto. Eles entram em campo primeiro. Vão tomando conta, ditam o ritmo e o som, enquanto eles entram praticamente juntos e tentam tomar conta. Espaço vago é espaço para se disputar. Que digam Dagoberto e da Silva, lado a lado, o jogo todo. A vida de Washington também está longe da tranquilidade. Júnior Baiano comanda a defesa do Flamengo e o ataque também. E numa dessas investidas, de cabeça abre o placar. E o Flamengo parece que vai acabar com a série de 13 jogos sem perder do Atlético. O poder do Furacão é anulado por quase todo o jogo. Mas quase todo o jogo não é o suficiente para quem tem a difícil missão de marcar o atacante Washington.
Alguns minutos bastam para tudo mudar. Por isso, talvez Júlio César tenta distrair o artilheiro com um abraço. Mas a torcedora pede e o Washington atende. Aos 42 minutos empata. E 2 minutos depois, acredita, Júlio César não. Aí o abraço não vale. Pênalti. Ele mesmo bate, vira o placar e vira o artilheiro do campeonato. 21 gols. Se pegar a bola com a mão, ela prendeu na grama, eu acabei passando dela. Assumo toda a responsabilidade. Dentro do futebol, mudar muita coisa em 1 minuto até. E conseguimos mudar pro bem do time e acho que é um grande jogo para dar um pontapé inicial para buscar esse título. Potência dos atacantes e o estado do gramado. O Flamengo entrou em campo de uniforme novo, mas com velhos problemas. Os jogadores não se concentraram para o jogo, um protesto pelos 2 meses de salários atrasados. De repente um gasta ou outro com concentração, e você pode de repente chamar um jogador, você está precisando de quê? Pagar o plano de saúde do seu pai, você está precisando botar gasolina no seu carro. Jogamos mal, não foi por concentração, ou porque deixou de concentrar. Jogamos mal porque jogamos mal. Jogaram mal porque não atacaram. Esse cruzamento de Ibson, em que Zinho chegou atrasado, foi a melhor chance do Flamengo. No Corinthians, o problema não foi a falta de ataque, mas a pontaria. Se foram poucas chances, quem deve ter tido mais, acho que fui eu. Teve mesmo. No primeiro tempo, Fábio Baiano cruzou e Alberto chutou para fora. No segundo tempo, Gil lançou e Alberto de novo desperdiçou. Jô também teve 2 chances. Numa, Júlio César defendeu. E na outra, aos 45 minutos do segundo tempo, acertou a trave. 0-0. Mas os corintianos ficaram com a sensação de que poderiam ter vencido. A gente estava até chateado indo para dentro do vestiário e com o sentimento de ter perdido 2 pontos. Num jogo sem gols, o que chamou a atenção foi o gramado, ou melhor, as condições ruins do gramado. Ele está cheio de buracos porque a grama se solta facilmente. Quer levar um pedacinho do Maracanã para casa? A cada lance, um tufo de grama voava. No intervalo, até tentaram dar uma tapeada, jogando terra em cima dos buracos. Uma quarta-feira ruim para ela, a bola no Maracanã. Não pôde rolar direito num campo irregular e não foi até as redes. A CBF emprestou R$1,5 milhão ao Flamengo. Com o dinheiro, o clube vai depositar até amanhã na conta dos jogadores o salário de julho. Paraná e Vasco fizeram o primeiro jogo do estádio Fernando Fará, em Paranaguá. Melhor para quem estava pior na tabela. Festa na cidade e o Paraná se sentindo em casa. Mas em Paranaguá, a torcida do Vasco também é grande. Por isso o estádio ficou cheio e dividido. Faltou sim tranquilidade para Edinho. Errou o passe, fez pênalti. Petkovic cobrou e marcou, mas o Paraná não se deu por vencido, assim como o Edinho. Antes vilão, depois herói. Ele empatou o jogo. Em seguida, boa jogada, deixada e conclusão. Marcel virou 2-1. O técnico Joel Santana, que estreava no Vasco, chegou a ver um empate, mas o árbitro Salvio Espínola anulou. Acho que a gente trabalha a semana toda, a gente faz tudo para sair dessa situação. A gente faz um gol que é ser importante para a gente até virar a partida e o juiz anula. Como se não fosse nada, não fosse um trabalhador, não fosse uma pessoa que... Roda a vinheta. Em São Paulo, o Baiano cobra falta e o Palmeiras sai na frente do São Caetano. Pênalti de Gustavo em Daniel. Osmar amplia 2-0. Pedrinho cruza e Claudecir mergulha no terceiro. Agora Marcinho Cruz e Fabrício Carvalho diminui, mas fica nisso. Palmeiras 3, São Caetano 1. Kleber faz pênalti em Zé Rodolfo. Da Silva bate e o Juventude sai na frente do Goiás no Serra Dourada. Sandrinho na cara do gol. Arley salva, mas Da Silva marca 2-0. Douglas diminui, mas para por aí. Juventude 2-1. Em Campinas, Ricardinho cruza e Caio completa. Botafogo 1-0 sobre a Ponte Preta. Cruzamento de Roger e Rui marca contra. Ponte 1, Botafogo também 1. Que infelicidade.
Em Paranaguá, pênalti de Edinho em Robson Luiz. Petkovic bate. Vasco 1, Paraná 0. Christian não domina e Edinho empata. E depois do cruzamento, Marcel pega bonito no vira-vira. Paraná 2-1. Vitória que não tira o time da sarjeta. Em Santa Catarina, Kleber Gaúcho manda no travessão e Jean dá azar. Criciúma 1, Guarani 0. Toninho derruba Viola. Pênalti que ele bate para evitar a derrota. 1-1, mas a lanterna ainda é do Guarani. O Santos foi ao Beira-Rio com banca de líder e voltou congelado como segundo colocado, graças a uma virada do Internacional. Uma noite fria no Rio Grande do Sul. Vanderlei Luxemburgo começou o jogo congelado. Só que o Santos não. David lançou Elano. A arbitragem não marcou o impedimento. Mas Edilson Soares da Silva marcou pênalti de Klemer. O goleiro do Internacional defendeu a cobrança de Robinho. Mais tarde, numa bela jogada do Peixe, Klemer não conseguiu evitar o gol de Elano. 1-0. O time gaúcho atacou pouco no primeiro tempo, irritando o treinador colorado. A gente tá dentro da nossa casa, a gente tinha que ir pra cima deles. Na segunda etapa, o Internacional voltou com outro ânimo, com a atitude de quem quer vencer. Chiquinho cobrou falta e o zagueiro Vinícius deixou tudo igual. 1-1. 6 minutos depois, Hélder Granja fez um cruzamento na cabeça de Fernandão. 2-1. Foi o gol da virada, o gol da vitória colorada. No segundo tempo a gente foi perfeito no jogo, a gente agrediu da maneira que tinha que agredir. O Santos não perdia há 7 rodadas. E a derrota aqui em Porto Alegre custou caro a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter foi melhor e mereceu a vitória. Na noite fria, os goleadores do Santos congelaram. Iluminados e inspirados ficaram os do Internacional. O Atlético Paranaense estava há 6 rodadas ali, na cola do Santos. Ontem o Furacão finalmente assumiu a liderança isolada do campeonato. Lever Coupe tranquilo, Hélio dos Anjos desesperado. Reflexo dos times que comandam. Um quer fugir da zona de rebaixamento, o Vitória. O outro quer a liderança do campeonato, o Atlético Paranaense. Se prepare para muita emoção. O pequeno Edilson sobe mais que todos os marcadores. Vitória 1-0. Milton Duó derruba Dagoberto. É o primeiro de muitos pênaltis que virão. O grandalhão Washington perde. Dagoberto é derrubado outra vez. Agora o artilheiro não vacila. 1-1. Tivemos essa nova oportunidade aí. Nessa eu não poderia perder de jeito nenhum. Leonardo Gaciba marca tudo dentro da área. Pênalti de Bruno Lance em Edilson, que na cobrança, melhor para Diego. A partida é lá e cá. Fernandinho de cabeça vira para o Atlético. Obina deixa tudo igual de novo. 2-2. Juninho salva o Vitória 2 vezes. Mas quando Felipe Saad agarra o Washington, quarto pênalti do jogo, o goleiro pouco pôde fazer. Atlético 3-2. 23º gol de Washington no campeonato. O Vitória não perde apenas mais uma partida, perde também a cabeça. Reflexo de um time que continua na zona de rebaixamento. Não pode esmorecer, a gente sabe da importância de Mário Sérgio Pontes de Paiva. O Atlético Paranaense entrou em campo não só para segurar a liderança do campeonato, mas também para dar show. Uma jogada rápida, o toque de primeira de Washington e o gol de Jadson. Depois um toque sutil para tirar Emerson da jogada. A troca de pé e o fundo da rede, o segundo gol de Jadson. O Galo não se encontrava em campo. Washington recebe de Alan Bahia e marca o terceiro do Furacão. Dagoberto pega gosto pelos dribles desconcertantes. E Darley pega pesado. Na saída do Darley do gol, ele merecia o cartão vermelho. Ele saiu de lá para pegar o Dagoberto. Todo o estádio viu isso. Dagoberto não se intimida. Pará-lo só com falta. Mais um toque sutil de Jadson e a bola outra vez no fundo da rede. A defesa aberta facilitou a vida de Demis Marques, que completou a goleada.
Atlético Paranaense 5, Atlético Mineiro 0. Umas jogadas muito bonitas, com gols. Então, a alegria do torcedor e a nossa alegria em continuar na ponta do campeonato. O erro foi entrar no campo. Se soubesse que ia acontecer isso, nós não entraríamos no campo. O Vitória estava uma droga. A torcida já não acreditava numa reação e abandonou o time. Só 2.000 torcedores no Barradão. Aí o Vitória foi lá e goleou o Paysandu. Coisas do futebol. A torcida apostava na recuperação do Vitória. Aos 36 minutos, cruzamento de Alain Delon. Obina joga lá dentro e inaugura o placar. Vitória 1-0. Cruzamento de Alex Santos. Obina parece completar, mas Júlio Santos já tinha tocado na bola, fazendo contra. 2-0. Cruzamento de Obina. Landelon completa. Belo gol. 3-0. Bela jogada de Gilmar, que limpa, avança e bate cruzado, ampliando o placar. 4-0. No finalzinho, um gol de honra do Paysandu. Bola sobra para Alex Pinho. Placar final, Vitória 4, Paysandu 1. De novo técnico, o Vitória sai da zona de rebaixamento. É uma vitória que dá uma moral boa para a equipe, né? Já que estava aqui o baixo astral. Gols da Série A do Campeonato Brasileiro. O São Caetano está mantendo sua constante, vem subindo e já está em terceiro. Esse é o time que pode mudar tudo na classificação. No Anacleto Campanella, Anderson Lima cobre escanteio e Gustavo abre o placar. São Caetano 1, Goiás 0. O azulão define a partida no segundo tempo. Depois de receber de Marcinho, Fernando Baiano vence o goleiro Arley. Final, São Caetano 2, Goiás 0. No Orlando Scarpelli, Júnior Baiano aproveitou a falta cobrada por Felipe para fazer Flamengo 1, Figueirense 0. O cruzamento de César Prates passou pela defesa rubro-negra, encontrou o Romualdo, que tocou para Marlon, livre, empatar o jogo, 1-1. No segundo tempo, Zinho cobrou o escanteio, Atirson desviou e Dimba colocou o Flamengo na frente. O Figueirense voltou a empatar com gol chorado de André Santos. Depois do rebote, César Prates chutou forte para definir a vitória do Figueirense por 3-2. No Mineirão, Fred tocou na saída do goleiro Lauro para fazer Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Sandro foi carregando a bola e tocou para Fred fazer o segundo dele na partida. Wendel chutou, Jussier ficou com o rebote do goleiro e marcou o terceiro da Raposa. Alessandro cruzou e Jussier marcou o segundo dele e o quarto do Cruzeiro. Fred arriscou e Lauro aceitou. Final, Cruzeiro 5, Ponte Preta 0. Mais gols. O Internacional é engraçado. No jogo contra o Santos, quarta-feira, parecia um time de 11 enfurecidos. Aí, sábado, contra o Vasco, foi um time de cordeiros. Em São Januário, Igor recebeu de Petkovic, avançou e tocou na saída de Klemer. Vasco 1, Internacional 0. No segundo tempo, a defesa do Inter parou, reclamando impedimento. Klemer defendeu parcialmente o chute de André. Muriqui ficou com rebote para definir. Final, Vasco 2, Internacional 0. No Estádio Olímpico, Cláudio Pitbull cruzou e Felipe Melo fez Grêmio 1, Criciúma 0. No segundo tempo, Pitbull foi à linha de fundo e rolou para Roberto Santos definir. Final, Grêmio 2, Criciúma 0. No Pinheirão, o Paraná venceu Coritiba por 1-0. O único gol da partida foi relâmpago. Edinho marcou com 1 minuto de bola rolando. E foi só. Paraná 1, Coritiba 0, placar final. Agora, goles na cabeça. E o Grêmio está cada vez mais amigo da zona perigosa. Grêmio e Fluminense é um festival de faltas, mais de 50. E de erros. Num deles, Leanderson derruba Rodrigo Tiuí na área. Pênalti. Edmundo bate e faz. Fluminense 1-0. E por falar em falta, Cláudio Pitbull empata.
A defesa do Grêmio faz arte, no mau sentido. Roger não desperdiça. Nada como um intervalo para que brilhem as estrelas dos técnicos. Mas o que eles não podem impedir são os erros, e esses continuam a acontecer. Fábio Pinto e Roberto Santos entram no Grêmio. Um cruza e o outro aproveita o cochilo na marcação. 2-2. A essas alturas, o Fluminense já não tem Roger e Edmundo machucados. Mas tem Fábio Bala, que também entrou no segundo tempo. Ele sofre o pênalti de Fábio Bilica. E Ramon converte, o que faz o reencontro com a vitória. Ainda nos deixa agora com chances, né, de brigar pelo nosso objetivo, que é uma vaga na Libertadores. E o que faz mais uma derrota. Pela 9ª rodada consecutiva, o Grêmio fica na zona do rebaixamento. Pede desculpa e vou trabalhar bastante, vamos tirar o Grêmio da situação, pode ter certeza. Enquanto isso... No Rio, Diego faz o lançamento longo, ainda no campo de defesa. Robson Luiz chega na corrida e toca consciente no cantinho. É o gol da vitória do Vasco sobre o Figueirense. Rodrigo Tabata tabela com Leandro, que devolve de calcanhar. Juninho não segura o chute e Alex Dias confere. Goiás 1-0 sobre o Vitória no Serra Dourada. Leandro é bom no drible, toca para Paulo Baier aumentar. Olha o Leandro de novo. Ele ginga e levanta na área para Paulo Baier pegar bonito. 3-0. Rodrigo Tabata cobra a falta da intermediária e fecha a goleada com estilo. Goiás 4, Vitória 0. Em Criciúma, Rafael Sobis cruza e Fernandão faz Internacional 1-0 sobre o time da casa. Depois do escanteio, Wagner Carioca empata. E já nos acréscimos, Douglas bate cruzado e garante a virada. Criciúma 2, Inter 1. Laércio cruza e Tuta põe o Coritiba na frente do Cruzeiro no Couto Pereira. Flávio tenta recuar e presenteia Jussier. Ele dribla Fernando e empata. Deu mole! E fica nisso, 1-1. Em Campinas, Cicinho cruza. O corte é mal feito e Grafite garante a vitória do São Paulo sobre a Ponte Preta. Corinthians e Santos empataram em campo e nas lamentações. O Timão ficou mais longe da Libertadores e o Peixe pode ver o Atlético Paranaense abrir 5 pontos de vantagem na liderança. Num dos clássicos de maior rivalidade, a confiança é grande. O Santos vai se comportar direitinho e vai ganhar de 3-1 do Corinthians. Viemos de São Paulo até aqui para ganhar. 2 times cheios de garra. Na noite fria, eles têm o apoio das torcidas. Os técnicos parecem sincronizados. Mas no gramado, o ritmo não sai como esperado. Nada das pedaladas de Robinho. Nada das bicicletas de Alberto. Até que a torcida fica afinada. Esse é o som do gol de Preto Casagrande. Os corintianos ficam mudos. E quando os santistas menos esperam, no final do primeiro tempo, vem o troco. A defesa do Santos desafina e Edson aproveita para empatar 1-1. Na volta do intervalo, afinados, estão os goleiros Mauro e Fábio Costa. O tempo vai passando. A falta de outros gols cansa alguns torcedores. Revolta. Só que a festa termina. Santos 1, Corinthians também 1. Nesse jogo de clássico do segundo tempo, acho que o Corinthians foi mais consistente, teve mais oportunidade de gol. Flamengo no estádio Mangueirão, em Belém. Mas nem todo mundo conseguiu ver o jogo inteiro. Trânsito complicado. Correria. Pressa para subir a rampa e ver a partida. Quem teve problemas para chegar na hora do jogo não viu este gol perdido por balão. E muito menos o primeiro do Flamengo, marcado por China aos 15 minutos. E tinha gente que iria esperar mais ainda para entrar. Olha o tamanho dessa fila numa das bilheterias. Estou aqui aborrecido, mas o Pablo vai fazer um gol lá. Vamos ver se dá para pegar pelo menos no segundo tempo, né? A torcida do Paysandu ainda viveu momentos de aflição na arquibancada, como neste lance em que Jean driblou Paulo Mussi e Flávio Tanajura salvou em cima da linha. Mas finalmente a explosão bicolor. Foi depois
depois que Balão ganhou a jogada de André Bahia e tocou para Vinícius, sem marcação, empatar o jogo. Maurinho não foi feliz quando tentou sair jogando. Atirson insistiu até que o cruzamento saiu na cabeça de Ibson. 2-1 Flamengo. Cruzamento de Balão e quem pegou de primeira foi Maurinho, se recuperando do lance anterior e empatando a partida mais uma vez. Lutamos bastante, corremos bastante, infelizmente eu não consegui uma vitória. Pelas circunstâncias da partida, ter saído atrás por 2 momentos, acho que o empate está de bom tamanho. O Atlético Paranaense chegou a ficar 2 gols na frente, mas a reação do Juventude não permitiu que o Furacão abrisse mais vantagem na liderança do Brasileiro. O torcedor do Atlético Paranaense está orgulhoso. Engrandece o futebol paranaense. Euforia que às vezes não passa por cima da razão. Acabou, né? Mas tem que continuar assim, não pode desanimar e pensar que tá ganho já, porque não tá. Um lampejo de serenidade ao analisar o próprio time que tem motivos de sobra para empolgar. É líder e está a 17 jogos invicto. São 1.530 minutos, mais de 24 horas, como se fosse um dia inteiro, jogando e sem perder. E a manutenção dessa fase passou por um grande teste ontem. Em Caxias do Sul, o Washington sofre pênalti e perde pênalti. O que não abala Fernandinho. Que lançamento para Ivan, 1-0. E artilheiro é artilheiro. O Washington também não havia se abatido. 2-0, 25º gol dele no campeonato. Vantagem diminuída quando Da Silva se choca com o zagueiro Marinho de costas para o lance. O árbitro Edilson Soares vê pênalti. Da Silva que sofre, bate, 2-1. Reação gaúcha interrompida. Fernandinho abre vantagem de novo, 3-1. E depois só dá Juventude. Da Silva de novo, 3-2. Em seguida, Marcão faz falta e é expulso. Naldo cobra a falta e faz gol, 3-3. Uma situação que não era para acontecer, mas você tem que ter, né, os adversários também têm mérito, e foi o caso do Juventude. No Caio Martins, em Niterói, depois do tiro de meta, a bola viaja e acaba chegando em Marcinho, que faz São Caetano 1, Botafogo 0. Rui levanta. Schwenk se antecipa a Silvio Luiz e cruza para Caio empatar. 1-1 e para por aí. Baiano bate a falta lá de longe e marca um golaço. Reveja, Palmeiras 1-0 no Paraná, em São Paulo. Eto tabela com Fernando Lombardi e chega para deixar tudo igual. E é outro 1-1 na rodada. Em Belo Horizonte, Rubens Cardoso cruza e Renato põe o Atlético Mineiro na frente do Guarani. Wagner rola e Alex Mineiro aumenta. Alex Mineiro dá o passe em profundidade. E Renato chega batendo no 3-0. Depois do escanteio, Valdeir diminui. Bola levantada na área e João Leonardo marca o segundo do Guarani, mas a reação fica por aí. Atlético Mineiro fora da zona de rebaixamento 3. Guarani ainda na sarjeta 2. Enquanto isso, na sarjeta... Foi o Azerbaijão do capita Carlos Alberto Torres. No Azerbaijão, o inglês Ashley Cole levantou na área e o baixinho Michael Owen cumprimentou para as redes do time da casa. E o English Team segue firme na ponta do grupo 6. Mas o show do dia ficou por conta dos patrícios portugueses. No estádio José Alvalade, em Lisboa, Cristiano Ronaldo cruzou e Pauleta começou a castigar o goleirão Malafev da Rússia. E o castigo foi duro. Cristiano Ronaldo desviou o chute de Pauleta e fez 2-0. Aí veio o bombardeio luso de fora da área. Primeiro com Deco e a boa e velha ginga brasileira. Depois com Cristiano Ronaldo. Que bomba! Os russos tentaram iniciar um contra-ataque com Arshavin. Só que os portugueses estavam impossíveis. Olha o tiro de Simão Sabrosa. E o goleirão Malafev sem ação.
O 5-1 já fazia um país inteiro feliz, mas Petit não estava satisfeito. Ele mandou mais uma. 2 bombas e acabou de vez com o time russo. Pobre Malafev. Ricos portugueses que lideram o grupo 3 para a alegria de Felipão. Equador e Venezuela fecham hoje a 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Ontem, Argentina e Chile jogaram em Santiago e não conseguiram fazer um golzinho sequer. Paraguai e Peru também empataram. Em Assunção, Torres cruza, Paredes cabeceia. A bola bate na trave e volta para ele mesmo marcar. Paraguai 1, Peru 0. Guerreiro recebe o passe e é derrubado pelo goleiro Vilar. É pênalti. Solano cobra bem, Peru 1 Paraguai. Mas o 0 a 0 sem sal ficou muito aquém do tempero da torcida lagoana. Alex se ajoelha concentrado, pede proteção. Ronaldinho Gaúcho parece elétrico. É para ser um Brasil a 220 volts, como a torcida que lota o estádio Rei Pelé. E no início a equipe se apresenta com os pés na tomada. Alex chuta e o goleiro Calero quase leva um frango. Ronaldo esbanja energia, arranca, mas a canhota não funciona. Na segunda tentativa, ele encontra uma barreira de pernas colombianas, que, aliás, só tem uma boa chance nesta cobrança de falta do zagueiro Yepes. De falta, Ronaldinho Gaúcho também ameaça. Só ameaça. Aos poucos, a seleção vai perdendo força. Força até o bico de Ronaldo encerrar os primeiros 45 minutos. Ele não gosta, Parreira muito menos. Mas, na volta para o segundo tempo, a equipe é a mesma. E aos 5 minutos, Roberto Carlos quase abre o placar. Ainda me posicionei bem para bater bem na bola, que eu peguei tão embaixo que ela subiu um pouquinho. Na cartilha das eliminatórias, empatar em casa quase sempre não é um bom resultado. Jogando mal, então, nem se fala. Por isso, o plano B de Carlos Alberto Parreira entra em cena logo aos 13 minutos. Elano no lugar de Magrão e, principalmente, sai Alex. E vem Adriano. Vem o tanque, que divide com o goleiro e a bola sobra para Ronaldo. Uma finta, uma arrancada e hoje aquele pé esquerdo se mostra descalibrado. Felizmente, o pé de apoio, né? O pé que normalmente é para subir o ônibus ou o carro. E o que dizer do trio de arbitragem uruguaio? Primeiro, marca impedimento de Yepes. Repare que a posição irregular é de Ángel, um outro jogador colombiano. E depois, depois o Galvão Bueno contra. Lindo lance, ficou pé na esquerda, bateu a chance! Tive a impressão que entrou. Mas entrou e muito, mas muito. A bola entrou mesmo, um erro de 58 centímetros. Poderia ser a vitória, numa noite em que a seleção abusa da individualidade e reclama da retranca adversária. Quando não quer jogar futebol, não tem jogo, mano. Colômbia dele. Vá aprendendo, pequeno torcedor. Ultimamente, assistir ao Flamengo jogar exige algum esforço. Gasta-se energia tanto quanto os rubro-negros que estão em campo. Foi de Felipe aos 11 minutos o primeiro lance de perigo. A seguir, o lateral Roger também arriscou. Repare que a bola desviou no zagueiro. No primeiro tempo de bons chutes, como este de Paulo César do Criciúma, gol mesmo só saiu de cabeça. Ibson cobrou a falta e Júnior sozinho marcou. Jogar no Flamengo é maravilhoso e eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer um gol. Fico muito feliz e dedico a essa torcida maravilhosa. O problema é explicar para ela este lance. De longe, Paulo César cruzou, ninguém cortou e Marcos Denner sozinho empatou 1 a 1. A virada poderia ter acontecido 4 minutos depois. A noite parecia ser dos cabeceadores. Parecia. Eram 8 meses sem marcar, quase uma gestação. E foi mesmo. Coube ao melhor jogador da partida garantir a vitória rubro-negra. Felipe deixou o primeiro marcador para trás. Descobriu um espaço minúsculo e rolou para Dimba, que caiu sentado. Reveja neste ângulo como o futebol pode ser ao mesmo tempo bonito e feio. O camisa 10 repetiu a dose. Dimba se enrolou de novo. Então Felipe arriscou com o pé direito. 2 a 1. Na comemoração, homenagens ao filho Lucas, que vai nascer ano que vem.
e, claro, ao pé ruim, como ele mesmo disse. Uma vez por ano ele funciona. Jean, que substituiu Dimba, se aproveitou do rebote e mais uma vez de cabeça empurrou para as redes. Impedimento mal marcado pelo árbitro Rodrigo Sintra. Quando faltavam 4 minutos para o fim, Felipe lançou China, que cruzou para Jean. 3-1. A vitória levou o Flamengo para o 17º lugar. E pelo menos nesse domingo, valeu o esforço do vibrante rubro-negro, que cansou até o pequeno torcedor. O Atlético Paranaense briga pelo título do Brasileirão. O Paraná não consegue sair da zona de rebaixamento. Mesmo com a distância na tabela, nada como um clássico estadual para diminuir as diferenças. O Paraná ataca pela esquerda. O Atlético responde pela esquerda. E se ali é o caminho para um, é para o outro também. Ambos ficam no quase no primeiro tempo. E se Canindé se machuca e sai, Dagoberto sofre séria lesão no joelho. Está fora do Campeonato Brasileiro. E que ironia! Denis Marques, que havia entrado no lugar de Dagoberto, fez a jogada e Jadson aproveitou o rebote. 1-0. E a resposta do Paraná veio com o Messias, que havia entrado no segundo tempo. Ele chutou forte, empatou o jogo. E o resultado do clássico equilibrado foi um gol para cada lado. Eu acho que seria uma tremenda injustiça nós perdermos hoje. A equipe jogou como se estivesse disputando um título. Dá para falar que o resultado é injusto, isso não existe nenhum time assim também, tem uma superioridade sobre o outro para reclamar, digamos assim, uma melhor sorte. No ABC Paulista, Anderson Lima cobra a falta e Paulo Mussi só olha. São Caetano 1, Paysandu 0. Falta para o Azulão no segundo tempo e Anderson faz mais um. Que precisão, hein? Jonas ganha na raça de Alexandre. Toca para Fabrício Carvalho ajeitar para o gol de Fernando Baiano. São Caetano 3, Paysandu 0. Em Porto Alegre, Chiquinho cruza e Marabá faz de cabeça. Internacional 1, Botafogo 0. Diego tabela com Rafael Sobes. Recebe e é derrubado por Jefferson. Pênalti. Fernandão marca o segundo dos colorados. Wilson faz falta em Fernando, pertinho da linha da grande área. Túlio cobra bem antes da meia-lua e surpreende a defesa. Rui toca para o gol vazio. Mesmo com a reclamação, o gol vale. Chiquinho cobra a falta e Fernandão desvia. Internacional 3, Botafogo 1. Em Campinas, depois do escanteio, Juninho cabeceia e Roncato deixa o Guarani na frente do Cruzeiro. Cruzamento da esquerda e Viola cumprimenta. Guarani 2-0, mas continua na lanterna. Em Caxias do Sul, Marcinho dá passe longo para o zagueiro Nem. Mesmo desajeitado, ele faz um bonito gol. Palmeiras 1, Juventude 0. Lúcio arranca do próprio campo, avança e passa para Pedrinho chutar na saída de Marcelo Pitol. O Palmeiras garante os 3 pontos e encosta no Juventude na tabela. O São Paulo goleou o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Revoltados com a atuação do time, os torcedores jogaram pedras nos jogadores. O estádio Independência pode ser interditado. A goleada começa com grafite entrando na área e chutando para marcar São Paulo 1, Atlético 0. Danilo recebe, limpa a jogada e aumenta. Jean toca e grafite faz São Paulo 3-0. Cicinho cruza e grafite faz mais um. É o terceiro dele no jogo. São Paulo 4-0 no primeiro tempo. Depois do rebote da defesa, Danilo chuta bonito e faz um golaço. São Paulo 5-0 no Atlético. Durante a partida, a torcida jogou muitos objetos no campo. Uma pedra acertou o rosto do zagueiro Fabão, que saiu de campo ensanguentado. O jogador teve que levar 3 pontos. Imagina se pegar no olho. Hoje estava cego, né? Mas importa ter 3 pontos. Daqui mais uma semana esse ponto sai. Você não tem condição de ter tranquilidade para trabalhar, né? É um lamentável fato, se não tem segurança,
leva o jogo para o Mineirão, que ao menos tem maior distância do gol para a arquibancada. Qualquer objeto que é jogado em campo, que pode lesar ou levar em perigo a vida de um atleta ou de qualquer um outro elemento, é levado para a súmula e cabe ao tribunal decidir se há segurança ou não do estádio, interditar ou não. Ele veio de Minas para a Grande São Paulo torcer por um time do Rio. Junto também está a filmadora. Estamos felizes da vida e vamos filmar todos esses momentos para passar lá na minha casa para os meus amigos no churrasquinho de final de semana. A intenção do torcedor é boa. Pena que os personagens do filme dele, aqui em campo, não ajudam. São Caetano e Fluminense fazem uma partida sem gols e sem brilho. Um filme em que a história é resolvida em apenas 2 minutos. Anderson Lima de falta abre o placar. Logo na sequência, Fabrício Carvalho chuta cruzado e faz o segundo. A expulsão de Juca complica ainda mais o roteiro do Fluminense. Melhor para o São Caetano. Vamos estar trabalhando sempre para ter final feliz. Pior para o torcedor do Fluminense. Foi muito ruim, ele sempre... Quem não viu, perdeu uma partida movimentada e apimentada. Tá na cara que é um clássico. As expressões contam a história deste Vasco e Flamengo. A irritação de Júlio César, a frustração de Ibson, a decepção de Júnior Baiano. Se eu fosse repórter, com certeza ia falar que foi desastrosa essa atuação do Flamengo. Já pela concentração de Igor e a alegria de Marco Brito, nem precisa dizer com quem vai ficar o final feliz. Eu acho que felicidade maior no dia de hoje, acho difícil. Difícil é tirar o 0 do placar. O disposto Vasco ataca muito, perde gols no atacado. Anderson encontra um Júlio César inspirado. E Petkovic encontra um Júlio César com sorte. Bola no travessão, linda cobrança. O Flamengo arrisca, mas no varejo. Dimba de canela na trave. E depois da tabela entre Felipe e Ibson, o chute passa perto. No intervalo, os dois treinadores, Joel Santana e Ricardo Gomes, apostam em 2 talismãs. E o estreante leva melhor sobre o Carrasco. Jean, que fez 3 gols na final do estadual, entra no lugar de Dimba. Marco Brito substitui Anderson. E aos 20 minutos, o Vasco ataca pela direita. Ganha na raça, na habilidade de Petkovic e no oportunismo de Marco Brito. Um gol para voltar ao passado. A primeira vez em que ele marcou no Maracanã também foi contra os rubro-negros, num Fla-Flu. E agora, mais emocionante ainda com a camisa do Vasco, né? Que a gente sabe que envolve uma rivalidade muito grande. Rivalidade demonstrada nestas agressões. André Bahia e Robson Luiz são expulsos. Num jogo em que o pé direito de Ibson esteve descalibrado. Num jogo em que o Vasco se dedicou mais, chutou mais, correu mais e ainda se deu ao luxo de cavar este pênalti com Petkovic. O contraste entre os rubro-negros e o herói do domingo é o melhor retrato deste clássico. O único clássico que terminou empatado e no 0 a 0 foi Guarani e Ponte Preta. De resto, tome gol. Em São Caetano do Sul, Anderson Lima cobra a falta e o time da casa sai na frente do Fluminense. Como faz gol de falta esse Anderson Lima? Fabrício Carvalho bate cruzado de esquerda no cantinho. E fica nisso, São Caetano 2 a 0. Azulão coladinho nos líderes. Em Santa Catarina, Ângelo cruza e o lateral Paulo Sérgio dá de peito contra o próprio gol. Criciúma 1 a 0 sobre o Figueirense. Agora o cruzamento é de André Santos e o zagueiro Luciano não quer ficar atrás. Outro gol contra, 1 a 1. As defesas não se entendem. Demora, mas a rapaziada acerta o lado. Paulinho rola e Douglas garante a vitória do Criciúma, 2 a 1. Jô cruza e Fabinho mergulha. Corinthians 1 a 0 sobre o Paraná em Curitiba. Agora é Renato quem rola e Fabinho marca de novo, dessa vez com o pé, 2 a 0. Marcelo Passos no escanteio, Galvão na cabeça, mas para por aí. Corinthians 2 a 1 e o Paraná segue no sufoco. O Santos continua à frente do São Paulo, mas a vitória do tricolor no Clássico Paulista dá uma bela esquentada na luta pelo título do Brasileirão. Para quem esperava um clássico violento, a surpresa. No terceiro São Paulo e Santos deste mês, prevalece o bom futebol. Emoção do início ao fim. O Santos tem Robinho, velocidade, habilidade e bons passes. Como este para David, que chuta para fora.
De Robinho para Elano. E Rogério Ceni mostra que será difícil passar por ele. Após a falha de Lugano, o próprio Robinho quase faz de cabeça. O São Paulo cria menos, mas é muito mais eficiente. Cruzamento de Fabão. E Grafite de cabeça faz 1-0. O Santos pressiona, vai atrás do empate e só não consegue porque Rogério Ceni está mesmo inspirado. E neste chute de André Luiz, no finzinho do jogo, o goleiro do São Paulo conta com a sorte. Repare que a bola bate em Marcinho e vai para fora. Rogério salva o São Paulo. O Santos também se salva de levar mais gols. Os contra-ataques, quase sempre puxados por Grafite, são perigosíssimos. Grafite, uma chance perdida. Mais uma vez Grafite. 1-0. É a quinta vitória consecutiva do São Paulo no Brasileiro. E, com certeza, a mais comemorada delas. Essa 9 jogos que os visitantes chegam, a torcida do Palmeiras lembra. A segunda divisão é uma experiência amarga e recente para o Botafogo e também para o Palmeiras. Os dois times vivem hoje situações opostas na tabela de classificação, mas juntos e dentro de campo já viveram um inesquecível exemplo de superação. É uma experiência amarga, engrandecedora. Os dois querem agora os 3 pontos desse jogo. Os motivos podem ser diferentes, mas a dificuldade que os dois enfrentam por todo o primeiro tempo deixa o placar idêntico, parado. O movimento vem na sequência. Claudecir faz 1-0 logo no início do segundo tempo. Ainda existe equilíbrio na disputa, que termina mais cedo para Rui e Diego Souza. Jogo aberto que volta a ficar igual quando o Ricardinho empata. A reação oposta é perigosa. O torcedor do Palmeiras atira um copo d'água no gramado, mas é localizado com a ajuda da própria torcida e sai vaiado. Quem também sai de cena é Jorginho Paulista, expulso. Quase no fim, uma bem-vinda chance. Correia 2-1. Placar pequeno, diferenças imensas. Nós temos que ter vergonha na cara, porque eu acho que a torcida do Botafogo não merece isso. Em Belo Horizonte, Marco Aurélio levanta na área, Márcio não alcança e Adriano cabeceia para o gol vazio. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Jussier vem levando a bola na intermediária e rola para Fred bater da meia-lua. Cruzeiro 2-0 e o Grêmio se atola cada vez mais. Rubens Cardoso cruza, Wagner cabeceia em cima de Sandro e pega o rebote para marcar Atlético Mineiro 1-0 sobre o Vitória em Salvador. Obina dá o corte e cruza para Edilson. Ele se enrola um pouco, mas acaba passando de calcanhar meio sem jeito para o gol de empate de Sandro. Magnum levanta com categoria para Edilson. Ele domina e rola para Leandro Domingues garantir a virada. Vitória 2-1. O Goiás venceu o Atlético Paranaense no Serra Dourada. O Furacão pode perder a liderança se o Santos empatar ou vencer o Flamengo hoje. Goiás no ataque, precisando de uma vitória para continuar na briga por uma vaga na Libertadores. Atlético no ataque, em busca de 3 pontos que podem fazer a diferença na disputa pelo título. Duelo também do artilheiro Washington, 25 gols, com o vice Alex, 21. Mas quem aparece são os outros atacantes, Rodrigo Tabata do Goiás e Denis Marques do Atlético. E quem acerta mesmo é um volante pouco acostumado a fazer gols. Josué, que faz o 5º dele em 179 jogos defendendo o clube em campeonatos brasileiros. O Washington leva perigo só aos 45 minutos do primeiro tempo e Arley impede o 26º gol dele no campeonato. No começo do segundo tempo, Alex Dias tem a chance, Diego defende, na sequência, Simão acerta o travessão e Leandro o zagueiro. Quem esperava o Furacão Paranaense assustador, viu uma equipe assustada. Outra sequência, Diego evita o gol de Somália, o travessão de novo no caminho, agora de Jorge Muti. A bola ainda volta em Somália, mas não entra. O time é insistente, Somália é insistente e escorando um cruzamento de Jadilson, ele faz o 2º do Goiás
que vence o líder e chega a 61 pontos. Esse 2-0 está de bom tamanho, que ajudou a equipe com essa vitória, que nos dá uma tranquilidade maior e sonhar com a Libertadores. Nós temos muitas coisas para fazer ainda, estamos na briga, é lógico. Zico não se mostrou no campo. É importante deixar essa imagem, lutamos até o final. Sem exagero, merecia ter vencido, um dos candidatos ao título. Quando a arrancada de Jean terminou no gol, a impressão era que isso iria acontecer. Só que o Santos demorou apenas 3 minutos para empatar com David. Aos 14 minutos do segundo tempo de Flamengo e Santos, a morte de Serginho foi anunciada no Maracanã e a partida foi interrompida para 1 minuto de silêncio. No começo eu não acreditei, eu perguntei para 2, 3 jogadores se era verdade mesmo, aí confirmaram. Fiquei muito surpreso porque joguei há alguns anos com o Serginho e ele sempre foi um jogador de muita força, nunca teve problema nenhum de saúde. Se o time paulista teve chance de vencer a partida, o Carioca teve muito mais. Jean desperdiçou várias. Numa delas, o Flamengo deveria ter ganhado um pênalti. O empate em 1-1 mantém o Flamengo à beira da zona de rebaixamento e faz do Santos líder do campeonato. Para Vanderlei Luxemburgo, essa é a única boa notícia. Se essa equipe jogar do jeito que jogou... Rodrigo Tiuí, Fluminense 1-0 sobre o Juventude, 36 segundos de jogo. Lopes entra na área e chuta bonito para empatar. Roger faz bela jogada e marca 2-1. Leonardo Moura cruza e o terceiro é de Alessandro. Naldo atropela Rodrigo Tiuí na área. Alessandro bate o pênalti, 4-1. Alessandro para Roger, dele para Rodrigo Tiuí e o quinto na rede. Rodrigo Tiuí faz boa jogada e o terceiro dele no jogo, 6-1. Roger limpa e fecha a conta. Fluminense 7, Juventude 1. Sandro Hiroshi entra costurando na área e faz um belo gol em Porto Alegre. Guarani 1, Internacional 0. Hiroshi passa para Luiz Fernando e ele aumenta. Viola cruza e Careca confere, 3-0. Rafael Sobis manda para o gol e Diego completa, 3-1. E o Guarani passa a lanterna para o Grêmio. Em Criciúma, Renato põe o Corinthians na frente do time da casa. Pênalti de Valdson em Ângelo e Kleber Gaúcho garante o empate, 1-1. Na capital paranaense, Petkovic cobra o escanteio na trave e a bola volta para ele. Não pode. O juiz Rodrigo Sintra não marca jogada ilegal e na sequência Laércio puxa Petkovic na área. Ele mesmo na cobrança e o Vasco vence o Coritiba. Em Campinas, Anselmo abre o placar para a Ponte Preta sobre o Paysandu. Romeu bate, Paulo Mussi não segura e Alexandro marca. Depois do escanteio, Alexandro vai no terceiro andar e encerra a vitória. Ponte 3, Paysandu 0. Marcel bate e o Paraná sai na frente do Figueirense em Curitiba. Marcelo Passos cabeceia, Paulo Sérgio tira e no rebote Galvão faz o segundo. Alexandre Gaúcho diminui, mas fica nisso. Paraná 2, Figueirense 1. No Rio de Janeiro, Ibson dá belo passe para Jean. Ele avança livre, entra na área e abre o placar para o Flamengo em cima do Santos. David toca para Robinho, Júlio César salva o chute e no rebote David aparece para empatar, 1-1. Resultado que devolve a liderança ao Santos. Uma pausa para falarmos de seleção. O camisa 5 do São Caetano desaba na área. O atacante Grafite não percebe e ainda tropeça no jogador. O primeiro a perceber a gravidade do problema é o goleiro Silvio Luiz, que pede socorro. Nesse momento, o desespero já toma conta de todos que estão no campo. Cadê a porra da ambulância? Cadê o carro? Respiração boca a boca, massagem cardíaca. Serginho havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e os médicos dos dois clubes tentam de tudo para reanimá-lo. O colega do São Caetano, que estava monitorando o pulso,
não estava conseguindo pegar pulso periférico, a gente não tinha recurso para ouvir um pulso central, ele não estava respirando, estava muito ofegante, ou praticamente não estava respirando. Enquanto Serginho é levado para a ambulância, alguns jogadores choram, outros rezam. Abalado, Silvio Luiz faz uma revelação. Conta que nos exames feitos no início do ano pelo São Caetano, Serginho já havia apresentado problemas no coração. Deu tipo não sei explicar ao fundo, né, mas um caso que é normal, que dizem coração de atleta, de pimenta, assim, né? Houve uma irregularidade, então, no exame dele, é isso? Pelo que a gente ficou sabendo, sim, mas estava sendo tudo feito com o trabalho dos médicos, né? O risco era 1% de acontecer isso, pelo que a gente ficou sabendo, mas estava tudo sob controle, estava se recuperando, assim, até porque só foi acusado isso, e não tinha tido nunca esse problema, né, assim, dentro de campo, nem treinando. Os jogadores e comissões técnicas das duas equipes se juntam ao juiz e aos bandeirinhas para rezar pela recuperação de Serginho. O jogo é suspenso. Enquanto isso, Serginho é atendido no Centro Médico do Morumbi. A situação é crítica. Todos os procedimentos de reanimação estão sendo feitos com desfibrilador, com tudo que é possível, e está sendo encaminhado para uma situação absolutamente emergencial. Um caso muito difícil. De lá, o zagueiro é levado para o Hospital São Luís, que fica perto do estádio. A gente fez o que podia fazer em termos de manter o mínimo de condição cardiocirculatória para ele no campo. E a gente vai agora torcer para que consiga ser feito alguma coisa e o rapaz não tenha nenhuma consequência muito grave, mas o caso é muito preocupante. Serginho chegou no Hospital São Luís às 10h05 da noite e foi atendido por uma junta médica. Durante 40 minutos, os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. O jogador morreu às 10h45 da noite. Assim que a morte do jogador é anunciada, parentes e amigos de Serginho se desesperam. Um amigo, um pai de família, uma pessoa, né, excepcional, não só como atleta profissional, mas como pessoa. E a gente só tem que lamentar o que aconteceu e agora, né, é só tristeza. É triste, né? Muito triste. Eu decreto luta oficial por 7 dias, mas isso é muito pouco, não é nada. É uma mera e singela homenagem. Orei a ele para que Deus, né, pudesse trazer a vida dele de volta. Infelizmente não ocorreu e agora a gente tem que dar solidariedade também para a família, que é um momento importante. A gente vem aí para poder dar essa força e, lógico, a tristeza é muito grande. Nós perdemos aí um irmão, um companheiro de trabalho, um grande caráter tanto dentro do campo como fora. E nos passou muitas coisas boas dentro do São Caetano. Nós tínhamos uma família, uma verdadeira família no São Caetano e que permaneceu. Porque existia ali uma amizade sincera, um com o outro, e o Serginho fazia parte dessa família. Na próxima quarta-feira, São Paulo e São Caetano entram em campo para jogar os 31 minutos que restavam para terminar a partida. A CBF adiou o jogo entre São Caetano e Paraná, que seria no próximo sábado, para o dia 10 de novembro. Nos últimos 16 meses, Serginho é o terceiro jogador a morrer em decorrência de um mal súbito durante uma partida de futebol. O primeiro instante é de surpresa. São alguns segundos até os jogadores perceberem a gravidade da situação. A morte súbita é responsável por mais de 80% das mortes no esporte. Pelas estatísticas, o jogador resiste a uma parada cardíaca até 10 minutos. Em 70% dos casos, o atleta é ressuscitado. Será que Serginho foi socorrido corretamente? O primeiro atendimento é boca a boca e massagem cardíaca, sempre. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que tinha que ser feito foi feito. Mas o próprio médico do São Paulo admite que o estádio não permite um atendimento eficiente. Vocês conhecem bem o Morumbi, não são as condições, existe tudo para acesso ao gramado, mas esse acesso demora um pouco, né? Na parada cardíaca, o coração para de bombear sangue para as outras partes do corpo. Sem o oxigênio levado pelo sangue,
o cérebro sofre lesões que podem ser irreversíveis. Já o pulmão para de funcionar e a pessoa deixa de respirar, levando à morte súbita. Outros casos também chocaram o mundo do esporte. No início do ano, o húngaro Miklos Ferrer, de 24 anos, jogador do Benfica, está sorrindo durante uma partida do Campeonato Português. Instantes depois, ele desaba e morre logo em seguida. 2 de junho de 2003, Copa das Confederações, Marc-Vivian Foé, de 28 anos, da seleção de Camarões, enfrenta a Colômbia. Depois de uma disputa de bola, ele cai e não se levanta mais. Outra vítima da morte súbita. Washington, do Atlético Paranaense, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 25 gols. Ele ficou longe dos gramados 1 ano e 2 meses por causa de um entupimento da veia aorta, consequência de uma diabetes. Apesar do problema e do risco, o atacante de 29 anos segue balançando a rede dos adversários. Equipada e todos apostos para qualquer emergência no jogo entre o Corinthians, ainda sonhando com a Libertadores, e o Vitória, de Edilson, tentando evitar o perigo de entrar na zona de rebaixamento. Antes mesmo da partida, uma homenagem a Serginho. Foram poucas as oportunidades criadas no primeiro tempo. A melhor delas esteve nos pés do atacante Jô, que bateu consciente para abrir o marcador no Pacaembu aos 27 minutos. 1-0 Corinthians. A grande chance do Vitória foi nessa falta cobrada por Kleber. Fábio Costa apareceu bem no lance e evitou o empate. No segundo tempo, o Corinthians foi superior. Fabinho tentou 2 vezes seguidas. Na segunda, o jogador acertou a trave de Juninho, quase marcando um belo gol. A resposta do Vitória veio com Edilson. Mais uma vez, Fábio Costa salvou o Corinthians, que por pouco não ampliou o marcador nessa jogada. Edson bateu forte e Fábio Baiano acabou desperdiçando a oportunidade. O time corintiano reclamou da arbitragem, pedindo pênalti no lance de Rosinei. E no último minuto, Obina quase estragou a festa do Corinthians. A bola chegou a tocar no travessão. Final, 1-0 o resultado do jogo. Jogando aqui no Pacaembu, o Corinthians nunca perdeu para o Vitória. Com esse resultado, completou 5 jogos de forma invicta. Foi a 10ª vez que o time conseguiu esse placar, 1-0 neste Campeonato Brasileiro. E 14ª em 32 jogos, onde a gente reformulou a equipe dentro da competição e conseguiu. E 6 derrotas apenas com 12 empates, que são quase 50% de vitórias. Mas o importante é que a equipe retomou um padrão. Voltou a se encontrar com a Vitória jogando novamente em Goiás. Com 2 gols de pênalti de Washington, o Atlético bateu o Internacional por 2-1. Jogando no Morumbi, os ameaçados de rebaixamento Atlético Mineiro e Criciúma não saíram do empate 2-2, com as duas equipes ainda na rabeira do campeonato. Em Caxias do Sul, o Flamengo amargou outra derrota. Com este gol de Lopes, o Juventude bateu o rubro-negro por 1-0. O Mengo agora amarga a zona de rebaixamento. Outro que anda faz tempo pelos lados da zona de rebaixamento é o Guarani, que mais uma vez não conseguiu vencer em casa, 1-1 com o Goiás. Quem respirou um pouco foi o Botafogo, que venceu o Cruzeiro por 2-1 no Caio Martins, dando relax de rebaixamento nessa rodada. Vasco e Ponte Preta fizeram um único jogo do domingo de eleições e o placar não teve eleitos, 2-2 e empate técnico nas urnas de São Januário. Para o Atlético Paranaense, veja agora os gols da rodada do Brasileiro. Sábado no Parque Antártica, Thiago Gentil manda na trave, veja aí. Baiano pega a sobra. E o juiz Luiz Sardinha vê pênalti neste lance. Pênalti de Lecheva. Pedrinho cobra e faz Palmeiras 1, Paysandu 0. O Palmeiras é o 4º colocado. No Maracanã, Júnior Baiano cobra falta e faz Flamengo 1, Guarani, que continua na zona de rebaixamento, 0. Ontem em Porto Alegre, Chiquinho cobra falta e faz 1-0 para o Inter contra o Corinthians. Agora cruzamento para a área e Rafael Sobis de cabeça manda no cantinho, 2-0. Helder Granja cruza, Diego desvia para o gol, Internacional, veja aí, 3-0 no Corinthians, que é o 8º colocado. Em Criciúma, David recebe de Zé Elias e bate cruzado, Santos 1, Criciúma 0.
Agora Saulo encontra Ângelo livre dentro da área e ele empata 1-1. O Santos é o segundo colocado. Em Campinas, Euler chuta em cima do goleiro Lauro e Mineiro completa para o gol. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Agora Euler encosta para Ceará, que acerta um belo chute. 2-0 São Caetano, que vai fazer outro. Este aí, ó, com Fernando Baiano batendo cruzado. O São Caetano é o quinto colocado e a Ponte Preta a nona. No Morumbi, Grafite é lançado. Ele entra livre na área e bate firme para fazer São Paulo 1, Botafogo 0. Mas o time do Rio empata. Caio deixa tudo igual, 1-1. No segundo tempo, o São Paulo parte para a goleada. Cicinho faz 2-1. Diego Tardelli é lançado pelo meio e faz o terceiro do São Paulo. Agora Tardelli livre, encontra Grafite também livre para fazer o quarto gol. O Botafogo desconta com este gol contra de César Sampaio. Mas o São Paulo faria outro. Veja, Grafite para Tardelli, 5-2 para o São Paulo, terceiro colocado do campeonato. E um evento grandioso reúne na... Chaba tenta completar, mas é Tuta quem marca. Coritiba 1, Figueirense 0. Lançamento de Ricardinho para Tuta. Ele chuta, a bola bate em Gustavo, na cabeça de Tuta e entra. Gol esquisito, hein? Mas tá valendo. Coritiba 2-0. No Mineirão, Maldonado cobra a falta e Edu Dracena marca de cabeça. Cruzeiro 1, Vasco 0. Thiago Maciel pega a sobra e chuta de fora da área para empatar. Martinez acerta a trave e no rebote Maldonado faz o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, 2-1. Maldonado gostou de marcar e faz este golaço de falta. Cruzeiro 3, Vasco 1. Coutinho faz boa jogada e solta um foguete. Que lindo! Mas o Cruzeiro é que ganha os 3 pontos. No Beira-Rio, Chiquinho cobra a falta e Fábio Costa faz o golpe de vista. E se dá mal. Foi mal, hein, Fábio Costa? Internacional 1, Corinthians 0. Hélder Granja cruza para Rafael Sobis fazer o segundo do Colorado. Hélder Granja passa por Fabinho e cruza na medida para Diego. Internacional 3, Corinthians 0. Em Salvador, Edilson toca para Leandro Domingues abrir o placar para o Vitória sobre o Juventude. Jean Carlos cobra a falta e Lopes de costas empata e fica no 1-1. Em Campinas, Gustavo lança Fernando Baiano. Ele chuta, Lauro espalma e Mineiro aproveita o rebote. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Euler toca para Ceará, que solta uma bomba. É o segundo do São Caetano. Mineiro toca para Fernando Baiano chutar cruzado. São Caetano 3, Ponte 0. No Morumbi, César Sampaio lança, João Carlos falha e Grafite fica livre para fazer São Paulo 1, Botafogo 0. Schwenk chuta, Rogério Ceni defende. Na sobra, Caio divide com Júnior e empata. De Danilo para Diego Tardelli, para Cicinho. Ele chuta, a bola bate em Fernando e engana Jefferson, 2-1. Um minuto depois, Cicinho toca para Diego Tardelli chutar na saída de Jefferson, 3-1. No ataque seguinte, Diego Tardelli toca para Grafite marcar o quarto do São Paulo. 3 gols em 3 minutos. Thiago Xavier cruza da esquerda, Rui cabeceia e César Sampaio faz gol contra, 4-2. Cicinho dá um lençol em Almir e toca para Grafite. O atacante dribla João Carlos e Diego Tardelli fica na boa para fechar a goleada. São Paulo 5, Botafogo de volta à zona de rebaixamento 2. O Atlético Paranaense não é passarinho, mas ontem no Rio voou para a liderança. Pulinhos davam os pardais que circulavam pelo gramado do Maracanã. Mas logo começaram a mudar de lugar, trocando as patinhas pelas asinhas. Talvez para não serem arremessados em direção descendente. Empurrados por um campo molhado, encharcado, marcado, riscado, que oferecia à bola companhia em cada chute. Feridas que Kleber tentou cicatrizar e com um limitado recurso de voar, o homem se precipitou sobre a terra
em média uma vez por minuto nos primeiros 45. E aos 46, Alessandro reclamou de um pênalti. O segundo tempo começa de Diego para Diego, de Antônio Carlos para a rede. 1-0 Fluminense aos 6 minutos. Levir Culpe tira Alessandro Lopes, um de seus 3 zagueiros, e põe Howlen. Lateral que aos 18 minutos dá início à jogada do 28º gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro. 1-1. Washington comemora batendo no lado esquerdo do peito. Ele usa 2 próteses de nome Stende, que aumentam o diâmetro e ajudam a melhorar a circulação das artérias coronárias. No banco de reservas do Atlético Paranaense, um desfibrilador. Aparelho que dá choques elétricos no peito se houver caso de uma parada cardíaca. E as mãos do Diego e o pé do Denis Marques impedem mais gols. Não tem bola, vai Fernandinho mesmo. Odivan, voltando de suspensão, voltando pra suspensão. Kleber tenta o mesmo que Alexandre Gama. Segura a bola! Ei, segura a bola! Em vão. E o melhor que Pingo faz é passar a bola para quem resolve. Washington dominou, girou por cobertura. Que golaço! O da virada nos acréscimos. O Atlético Paranaense marcou o gol de número 75 no Campeonato Brasileiro. Somou também 75 pontos, voltando à liderança depois do gol de Fernandinho. Aos 47 minutos e 46 segundos. Num jogo que terminou com a solidariedade se impondo aos holofotes dos vencedores. Eu peço para que todo mundo reze e ore pela mãe do... Depois da morte do zagueiro Serginho, essa foi a primeira partida do time em seu estádio. Para prevenir, uma UTI móvel totalmente equipada, 2 desfibriladores e mais uma série de equipamentos para qualquer tipo de situação. Ambulância ao lado do campo, aberta e com equipe pronta. Motorista, enfermeira e médico. Um bate-papo acaba ajudando a passar o tempo. Nem deu tempo de começar a botar o papo em dia e Marcinho já deu mais assunto para o pessoal da ambulância. 1 minuto de jogo, 1-0 São Caetano. O Paraná se defendia e quando foi para um contra-ataque se deu bem. A defesa do São Caetano pediu impedimento que não existiu. O que existiu e na verdade sobrou foi categoria para Galvão empatar o jogo. Péricles Chamusca colocou Fernando Baiano no lugar de Euler. Paulo Campos segurou o time, virou ataque contra a defesa. Virou duelo de Flávio contra Fernando Baiano. O goleiro do Paraná fez defesas incríveis como nessa cabeçada. Fernando Baiano não queria perder o duelo e aos 44 minutos fez de cabeça o gol da vitória do São Caetano. Com aquele peso, será que vai empatar? A culpa vai ser minha. Mas parabéns aí todo mundo. Graças a Deus consegui fazer o gol e ajudar a equipe. Boca Juniors da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai decidiram uma das vagas na semifinal. 0-0 no tempo normal levou a decisão para os pênaltis. Você se lembra do Palermo, o atacante argentino que na Copa América de 99 perdeu 3 pênaltis na mesma partida? Pois é, parece que o Boca confia nele. Palermo escorrega. Mas faz melhor do que os companheiros Schiavi e Guglielmin Pietro. Abondancieri defende 2 pênaltis paraguaios. Benítez isola a classificação do Cerro e depois de 10 pênaltis para cada lado, o Boca comemora a vitória fora de casa, 8-7. A noite foi longa para os torcedores do Internacional, mas as poucas horas de sono foram muito bem recompensadas. A sessão coruja, direto da Colômbia, começou com emoção para a torcida colorada. Para quem dormir depois dessa, né? Aos 17 minutos do primeiro tempo, Rafael Sobis cruza. Edinho faz Inter 1-0 sobre o Júnior de Barranquilha. O time colorado também desperta.
Wellington chuta na trave. Wilson marca, mas estava impedido. No finzinho do jogo, Arzuaga do Júnior aproveita. 1-1. Depois do gol de empate, sufoco para os colorados e expulsão do zagueiro Edinho depois dessa falta. Foi só o susto. Agora é esperar pelo primeiro jogo das semifinais contra o Boca Juniors, que será disputado no próximo dia 24 em Buenos Aires, na Argentina. E preparar a torcida para o jogo de volta, no dia 1º de dezembro, no Beira-Rio. Tem que vestir a camisa e coração na mão e torcer para o nosso time. Ei, Boca, pode esperar, a sua hora vai chegar. Que venham os hermanos. Nas semifinais, o Inter enfrenta o Boca Juniors e a LDU pega o Bolívar. O Santos, mais ou menos, foi indo e não resistiu. Desfalcado dos principais jogadores por opção de Luxemburgo, o time não se impôs na Vila Belmiro, perdeu para a LDU e está fora da Copa Sul-Americana. Os equatorianos não poupam os donos da casa. Murilo cruza e Agnaga de cabeça faz 1-0. A chuva castiga os torcedores e as defesas de Jacinto Espinosa castigam os jogadores santistas. A noite parece não ser do Santos, para desespero de Vanderlei Luxemburgo. O nervosismo continua quando Basílio ajeita no peito e cruza para Márcio, chutar para fora. Nada parece ajudar. Aqui, Preto Casagrande acerta o travessão. Mesmo com tanta falta de sorte, os torcedores acreditam que os gols que o Santos precisa para passar para a fase semifinal da Copa Sul-Americana vão sair. Dá pra fazer 3, 2 ou 3, ó. Para reverter o placar, Vanderlei Luxemburgo investe em mudanças já no começo do segundo tempo. O técnico substitui e aposta na experiência de 3 titulares, David, Léo e Elano. Só que o azar continua, a bola parece estar contra o Santos. Até que ela finalmente entra no gol da LDU. Elano deixa tudo igual, 1-1. E quando o Santos precisava de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis, quem marca é Murilo. Final de jogo, LDU 2, Santos 1. A bola batia no zagueiro, batia no goleiro e não entrava. Mas o empenho, a aplicação não faltou para essa equipe. Eu acho que nos 90 minutos nós tivemos o domínio do jogo e eles tiveram a felicidade de 2 contra-ataques matar o jogo. É assim que funciona o futebol. No mês passado, o Globo Esporte mostrou para você uma cena rara, um gol de goleiro, lembra? O gol foi de Nicolás Pérez, do Universidad Concepción, na derrota do time dele por 4-2 para o Bolívar, em La Paz. O problema é que o exame antidoping do goleiro, feito logo após a partida, acusou a presença de cocaína. A notícia foi confirmada pela diretoria do Concepción, que aguarda agora o resultado da contraprova. Essa foi bola fora, Pérez. Parreira convocou Pedrinho do Palmeiras para o jogo da seleção contra o Equador, quarta-feira em Quito. O meio-campo foi chamado para o lugar de Edu, que quebrou o pé. E Romário disse tchau. O baixinho, que sempre brilhou com a camisa da seleção brasileira, não vestirá mais a amarelinha. O jogo de despedida internacional não teve as lesões nem as confusões que marcaram as últimas partidas de Romário. Teve sim uma homenagem justa e o brilho de quem sempre foi o gênio da grande área. O ponto final é logo ali. A caminho do campo, a saideira com a familiar camisa amarela de 78 jogos. Na transição para o adeus, emoção. Primeiro, o abraço de Bebeto, e ele se desmancha. Jorge Campos, o goleiro mexicano que também se despede, dá o carinho que só faz aumentar o choro. Depois, olhar fixo, Romário parece longe. E o filme começa a passar aí, né, Romário? Não dá nem pra falar. Pelo corredor, são só Romário e as lágrimas. Por alguns minutos, todos vestem a 11. Todos reverenciam o protagonista que se despede. Em campo, rostos de heróis. Nossos homens do título mundial que o Brasil não ganhava havia 24 anos. E a
assim a seleção do Tetra sai do arquivo e ganha vida outra vez. Em campo, 11 campeões mundiais. No banco, Carlos Alberto Parreira. Tudo na mesma Los Angeles da final com a Itália. O estádio é outro, o Coliseu Olímpico, com 52 mil pessoas. E com esmagadora maioria mexicana, a seleção deles também é de 94, tida como a melhor do futebol mexicano em todos os tempos. Zaguinho, que é filho de brasileiros, encobre Tafarel com a maior categoria, 1-0 eles. E se uma das riquezas daquele time do Tetra era a dupla de ataque, é com ela que o Brasil tenta empatar. Não consegue. Romário tenta então um voo solo. Nada além do quase. No segundo tempo, Bebeto tenta de novo e o velho biquinho da chuteira quase empata o jogo. Aí vem Aldair, o gigante da zaga, brincando de ponta esquerda. Agora sim, Romário, 1-1. É pouco. Passe de Bebeto. Romário domina. É um legítimo gol de Romário. 2-1. A 3 minutos do fim, para tudo. É hora de volta olímpica. É hora de Romário se despedir. E o coração mole do artilheiro, mais uma vez, não resiste. Na verdade, é difícil até falar, né? Eu agradeço por tudo, as coisas que aconteceram na minha vida. Eu sou muito agradecido a todos. Por mais problemas que a gente teve aí entre Romário e imprensa, eu sei que vocês foram importantes na minha vida, são. E me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida. Obrigado. Adeus. Obrigado. Ou será que podemos dizer até a próxima? Ele para por aqui? A dúvida é em portunhol. Eu estou agora desempregado. Hasta el final de este año hay una posibilidad de volver a jugar en Vasco da Gama, pero aún tengo que pensar sobre este tema. Seja lá o que acontecer, Romário mostrou mais uma vez que Los Angeles e ele são mesmo um caso de sucesso. E Ronaldo marca de cabeça. Real 1, Albacete 0. Francisco chuta 2 vezes para empatar. Figo toca para Zidane soltar a canhota, 2-1. Zidane recebe na intermediária, dá um lindo drible, avança e cruza na medida para a cabeçada de Raul, Real 3-1. Beckham cobra a falta e o argentino Samuel faz o 4º. Contra-ataque madrilenho. Ronaldo dá um bom passe para Owen, que marca o 5º. Nos acréscimos, Ronaldo tabela com Solari. Ele faz fila na grande área e marca um golaço. Real Madrid, segundo colocado 6, Albacete 1. Em Sevilha, Joaquim aproveita o presente do zagueiro e cruza para Edu, ex-São Paulo, abrir o placar para o Betis sobre o Barcelona. Depois do chutão do zagueiro Tais, a bola viaja e Puyol falha feio. A bola fica com Ricardo Oliveira, que dribla o goleiro Valdez e aumenta. Deco toca para Ronaldinho Gaúcho, ele devolve e Deco cruza para Gerard diminuir. Ronaldinho Gaúcho ainda tenta esta linda jogada, mas o líder Barcelona sofre a primeira derrota no Espanhol. E agora vamos falar da Série C. O time de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, vai jogar na segundona no ano que vem. Respirar fora da zona de rebaixamento. Já o rubro-negro mal poderia esperar as consequências do péssimo resultado. O desespero do Flamengo começou logo aos 2 minutos de jogo. Ao tentar parar o atacante Márcio Mexerica, o capitão Júnior Baiano foi expulso. O Mexerica trombou comigo, eu não fiz nenhuma falta assim. Mas o último homem é a lei, ele tá certo. O segundo golpe veio na sequência. Zé Antônio chutou no meio da barreira para fazer Atlético 1-0. Usando a cabeça, a equipe mineira aumentou a aflição do Flamengo. Depois de 2 chances perdidas, Márcio Mexerica marcou 2-0. Quando o zagueiro Adriano do Atlético caiu na área, os atleticanos queriam que Atisson chutasse a bola para fora de campo, mas o lateral do Flamengo tentou o gol. Os jogadores quase perderam a cabeça.
No desentendimento, o Rodrigo Fabre ficou no chão. Teve a confusão que eu tomei o soco na barriga ali, eu fiquei meio nervoso. A gente tá ali dentro de campo, vendo várias jogadas. Eu no momento eu não posso falar nada, que eu não vi muito bem o que aconteceu. Abatido, o time carioca tentava chegar ao gol com Douglas Silva nas bolas paradas, mas as grandes oportunidades ainda eram do Atlético. O Flamengo terminou o primeiro tempo com um jogador a menos e em desvantagem no placar. E para alguns jogadores do time, não há sequer possibilidade de reação. É procurar tomar de pouco, né? Porque é muito difícil você jogar com um homem a menos, praticamente 45 minutos, e voltar para mais 45 e ter perna. O que o goleiro parecia temer, aconteceu. Alex Mineiro cruzou e Renato, de cabeça, marcou 3-0 para o Atlético. O Flamengo ameaçou reagir com este gol de Jean, mas com a cabeça no lugar, o Atlético não se apavorou. Wagner mergulhou para fazer o quarto gol do time. Depois, Alex Mineiro passeou pela defesa do Flamengo e marcou um golaço, 5-1. De novo, Alex, o atacante aproveitou o lançamento de Juninho, driblou Júlio César e deu fim à goleada histórica. Atlético fora da zona de rebaixamento 6, Flamengo 22º colocado 1. A repercussão da goleada foi imediata e violenta. Os repórteres Regis Rezin e Luiz Cabral acompanharam a confusão no retorno do Flamengo. No saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, seguranças do clube esperavam o time. A comissão técnica desembarcou sob ofensas dos torcedores. Este segurava uma lata de cerveja e era contido pelos seguranças. Ainda dentro do aeroporto, jogadores e torcedores brigaram e a polícia não aparecia. Douglas Silva, Júlio César e Zinho revidaram e agrediram um torcedor. Júnior Baiano segurava um torcedor exaltado, que tentava, em vão, derrubar o zagueiro. Zinho estava preocupado com o pai, seu Crisan, também agredido. Vai embora, vai embora. Vai embora, Crisan. Abre ele. Vai embora. Pai, você é estúpido. Pô, tô mais flamenguista do que ele, cara. Quer me esculachar? Tenho 20 anos de Flamengo. 20 é uma coisa você não faz nada. Não interessa. Não interessa. A confusão só terminou quando policiais militares armados de fuzis afastaram os torcedores. Na saída do ônibus, os atletas rubro-negros continuavam sendo hostilizados. Como tirou o Flamengo? Matou 5! E o Flamengo fica mais espaço! Alguns torcedores acompanhavam a chegada do ônibus à sede do clube. Quando notaram que estavam sendo filmados, tentaram atacar o carro de reportagem. Você acompanha agora as notícias de hoje do Flamengo com a repórter Mariana Becker. Apesar de toda a confusão de ontem à noite, amanhã foi calma hoje aqui na Gávea, na sede do Flamengo. Os jogadores estão de folga e decidiram não comentar sobre as agressões. A diretoria pintou de branco as pichações de protesto e decidiu que os treinos desta semana serão fora da cidade do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Nós vamos mandar a equipe se recuperar fora do Rio de Janeiro essa semana, se concentrar fora do Rio, provavelmente em Volta Redonda. E vamos voltar no sábado ou no domingo diretamente para o Maracanã para jogar contra o Botafogo. E vida que segue. Perder faz parte do negócio.
Júlio César voltou ao aeroporto Santos Dumont, no Rio, menos Paulo e Vasco e Guarani e Vitória não saíram do 0 a 0. E vamos aqui em aproveitou as oportunidades. Em Belém, a triangulação do Paraná funciona. Marcel, Canindé e gol de Galvão, 1 a 0 sobre o Paysandu. Balão dribla, insiste e cruza para a bela cabeçada de Alex Pinho, 1 a 1. Thiago Gentil na cara do gol e o Palmeiras vence o Figueirense em Florianópolis. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, Giancarlo avança e dá ótimo passe para Leonardo Manzi, só desviar de Klemer. Juventude 1, Internacional 0. Pane geral na defesa do Juventude e Diego aproveita e dá um toquinho da meia-lua para empatar. Jean Carlos rouba a bola de Chiquinho e cruza para Sandrinho cabecear no ângulo, 2 a 1. Cruzamento de Wellington e Helder Granja sobe para empatar novamente, 2 a 2. Diego rouba a bola e cruza para Rafael Sobis garantir a vitória do Inter, 3 a 2. Em Presidente Prudente, trombada de André Luiz em Josué na entradinha da área. Paulo Baier cobra o pênalti. Goiás 1, Santos 0. Paulo César no escanteio. William não domina e Basílio manda com força na pequena área. A virada vem 1 minuto depois. Marcinho ensaboado dribla as trilhas e cruza para William cabecear para o gol vazio, 2 a 1. E o Peixe segue na cola do Furacão. Adilson Batista não é mais o técnico do Paysandu. Ele caiu depois do empate de ontem em casa com o Paraná. Resultado que deixou o Papão apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento. O líder jogando em casa e festa garantida. O Atlético Paranaense aproveitou bem o reencontro com a torcida na Baixada. Foram 28 dias longe de casa. E para matar a saudade, uma apresentação para não decepcionar. Mas no início o Criciúma fez de tudo para estragar o reencontro. O Atlético não conseguia furar a retranca adversária, que durou 30 minutos. Durou até o gol de cabeça de Fernandinho. Era tudo o que o Atlético queria e precisava ainda no primeiro tempo. A partir daí o Criciúma se abriu em busca do empate. E o resultado foi trágico para o time de Santa Catarina. Contra-ataque do Furacão, rebote do goleiro Roberto, Alain Bahia fez 2 a 0. Espaço para jogar, tudo que o artilheiro do campeonato precisava. Washington fez o terceiro. O Washington, com categoria, marcou o quarto, o 30º dele na competição. Com certeza o sonho vai se realizar no último jogo quando conquistar o título. Moraes aproveitou também a festa, 5 a 0. Na empolgação, um torcedor jogou um copo no gramado. O árbitro Wagner Tardelli viu, muitos na arquibancada também. E o torcedor acabou preso. E nem mesmo o pênalti cometido por Marinho e convertido por Kleber Gaúcho atrapalhou a festa na Baixada. Denis Marques fez 6 a 1. E depois de quase um mês separados, torcida e time puderam comemorar juntos. Eu acho que foi uma vitória justa, né, do time que aproveitou, criou as melhores situações e fez 6 gols. Então, uma situação realmente muito favorável. Estamos felizes com o momento do campeonato. E a liderança nas eliminatórias. Se o início não chega a ser animador, pelo menos é o Brasil que ocupa o campo adversário. Ronaldo tenta o voo solo para fora. Mas logo o Equador mostra a sua força aérea. Delgado e Dida, 2 vezes, são os protagonistas da jogada. Delgado sozinho na arrancada. Que altitude que nada. Roberto Carlos recupera e rouba. A seleção enfrenta o rarefeito de Quito, cadenciando o jogo e arriscando alguns piques. Como de Cafu, o cruzamento encontra Kaká. A bola passa pertinho da trave. Segundo tempo. A seleção segue longe do futebol vistoso que a presença de tantos craques sugere. É falta. Quem sabe então na cobrança de Ronaldinho Gaúcho? Assim não. Agora sim. Bola no travessão. Kleberson se anima, chuta forte. O goleiro defende. Mas a força do Brasil é só ilusão. Lá atrás, Dida defende a primeira, de Caviedes.
A segunda, ufa, vai para fora. Aos 31, deixaram rolando. Pegou na veia. Mendes faz o estádio enlouquecer. Aí entra Adriano. Ele cria boa chance. Que Ronaldo... Ronaldo. Depois do empate em casa com a Colômbia, é o segundo jogo da seleção sem gol. Os equatorianos repetem o resultado do confronto nas eliminatórias para a Copa de 2002 aqui em Quito. O Brasil perde o jogo e a invencibilidade nas eliminatórias. Uma saideira amarga e sem graça da temporada 2004. Foi um jogo difícil e infelizmente perdemos, mas tem muito tempo ainda na frente aí. Talvez eu fui o que mais sentiu, né, essa altitude. Durante o jogo eu sentia realmente falta de ar, dificuldade para respirar e no intervalo eu senti um pouco de dor de cabeça, náusea e, enfim, tive que ficar uns 5, 6 minutos respirando oxigênio para ver se melhorava e até que deu uma melhorada, mas chega dentro de campo de novo é o mesmo problema. Terminou o ano, terminou com uma derrota, mas vamos esperar o próximo ano para conseguir outras boas vitórias. Este foi o último jogo da seleção pelas eliminatórias este ano. Até agora foram 11 partidas com 5 vitórias, 5 empates e uma derrota, o que fez com que o Brasil somasse 20 pontos. Num pequeno balanço da participação brasileira nessas eliminatórias, o técnico Parreira reconhece que a situação já não é tão confortável, a classificação não está garantida e que o Brasil perdeu sim alguns pontos que não poderia ter perdido. Eu acho que o jogo que nós poderíamos ter vencido, 2 jogos antes desse, foi o jogo do Uruguai em casa e o jogo da Colômbia. Esse jogo aqui... O Rei dá uma de argentino, 1-0 para os hermanos em Buenos Aires. Moran dribla Milito e empata. Riquelme cobra a falta da meia-lua e põe a Argentina de novo na frente. Sorin rola para trás e Saviola aumenta 3-1. Vielma cobra a falta de longe no meio do gol e Abondancieri aceita. Argentina 3-2 e fim de papo. Em Montevidéu, depois do escanteio, Monteiro dá vitória para o Uruguai sobre o Paraguai. A mesma coisa em Barranquilha, escanteio e Yepes garante a vitória magra da Colômbia diante da Bolívia. Lima, escanteio para os peruanos e Farfán faz 1-0 sobre o Chile. Palácios lança. Guerreiro aproveita a bobeira da defesa e tem sorte na dividida, 2-0. Sebastián Gonçalves acredita na jogada e diminui para os chilenos. Peru 2-1 e fica nisso. A seleção voltou 100 pontos na bagagem e a classificação das eliminatórias vai virar o ano com algumas mudanças. Depois de 5 rodadas, a Argentina volta ao topo da tabela, 2 pontinhos à frente do Brasil. O Paraguai mantém a 3ª posição e o Equador, inspirado pela altitude, encosta, mas perde no confronto direto. Os uruguaios aparecem em 5º.